Olá, queridos professores, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma rica oportunidade em gravar um subsídio para os irmãos, para cada congregação. O meu nome é Bruno Castro, eu congrego no Jardim do Estádio. Estou aqui com o meu querido irmão Alessandro mais uma vez, que irá fazer as saudações também. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com grande alegria no coração que estamos aqui para gravar essa aula. Como o irmão falou, meu nome é Alessandro, congrego ali no Clube de Campo e passaremos alguns minutinhos juntos, falamos um pouco sobre o tema da lição. Amém. Nós estamos na lição número 2, da revista Estudando aos Hebreus aí, e a lição número 2 tem por título O Nosso Deus Fala. Então nós precisamos entender o peso da realidade de Deus falando ainda nos dias atuais e se manifestando. Então isso teve um peso ali para os cristãos hebreus, destinatários da carta, e isso é um peso que existe para todo cristão de todas as épocas, em qualquer lugar do mundo. O nosso Deus fala, se relaciona conosco, se manifesta, opera em nosso meio. Nós vamos entender o porquê dessa importância. Então, na introdução, eu digo que há um peso inaugural quando o autor diz que Deus fala. Então ele rejeita essa lógica deísta. O que é uma lógica deísta? Os deístas creem em Deus, Deus criou o mundo, o universo, mas não se relaciona com o mundo. Geralmente ali simbolizado pela figura de um relojoeiro que dá corda num relógio, deixa funcionando, vai embora e nunca mais retorna. Não, muito pelo contrário. Nós somos teístas, nós cremos que Deus ainda interfere, fala e se manifesta. Então, o autor de Hebreus começa reconhecendo que Deus falou no passado, aos pais, pelos profetas, muitas vezes de muitas maneiras, e reconhece também que Deus continuava falando no presente, sobretudo através do seu Filho Jesus. E claro que ao longo da carta ele vai reconhecer o papel do Espírito Santo, que vai continuar falando nos próximos dias, anos e décadas e assim por diante. Ou seja, Deus falou no passado, Deus estava falando no presente da carta aos Hebreus, e Deus continuaria falando em tempo futuro. Grant Osborne diz: em Hebreus o Deus vivo é a base de toda realidade. Então, essa percepção de Deus como soberano, livre, dinâmico, criativo, faz total diferença para ler o restante da carta aos Hebreus. Os hebreus os leitores, eles não poderiam assimilar o teor restante da carta se eles não entendessem e não admitissem que Yahvé ainda continuava falando, sobretudo através do seu Filho Jesus e pelo intermédio do Espírito Santo. Então, a grande questão, a grande lição inicial que nós temos agora nesse domingo é: Deus não está calado. Deus nunca esteve calado. Deus nunca esteve em silêncio. Desde quando o homem rompeu com Deus, na queda, Deus falou com Adão, Deus falou com Eva, Deus falou com Caim, Deus falava com todos os homens, com todos os pecadores. Não é verdade? Então Deus nunca esteve em silêncio. A grande crise que os hebreus, que os destinatários da carta estavam passando ali é retornar para o Deus que só havia falado no Antigo Testamento e romper com o Deus que havia falado com Jesus. Então essa era a grande dificuldade deles, a grande tentação deles, voltar para os 400 anos de silêncio, tentar voltar para Malaquias, para Isaías, seja para que época que for, para o Pentateuco, para os Salmos, ou reconhecer toda a voz de Deus no Antigo Testamento e continuar entendendo a voz de Deus, que rompeu esse suposto silêncio de 400 anos, depois com João Batista e sobretudo com o Senhor Jesus. Então a grande lição é: Deus nunca esteve em silêncio, e romper com Cristo era romper com a voz de Deus no presente daqueles destinatários, Então o escritor ele precisa tirar os seus leitores do passado, reconhecendo a voz de Deus no passado, e conduzi-los para o presente e para o futuro. O Espírito Santo de Deus continuava falando com o seu povo. A voz de Deus é sempre real e presente. Eu acho interessante, irmão Alessandro, que o nosso Deus fala. O Deus que fala em Hebreus, a gente tem essa percepção da voz de Hebreus marcada através de contrastes, principalmente pelo versículo inicial ali. Então, o tempo é o primeiro contraste, tem pelo menos 4 contrastes. Em segundo lugar, os receptores, em terceiro lugar, os agentes, e em quarto lugar, a maneira. Então,
Em primeiro lugar, o tempo. Deus havia antigamente falado através dos profetas da história de Israel e assim por diante. E nos últimos dias, isto é, no tempo presente dos destinatários da carta, estava falando através de Jesus. É o primeiro contraste que nós temos. Em segundo lugar, os receptores. Então, Deus havia falado com os pais. E agora os receptores eram quem? Os cristãos daquela época. O terceiro contraste, os agentes. Primeiro, Deus havia usado os profetas, não só os profetas, mas sobretudo os profetas. E por último, Deus estava falando através do Filho. Então, existe o contraste entre os agentes também. E em quarto e último lugar, o contraste é estabelecido pela maneira. Pela maneira, isto é, pelas revelações aos profetas, pela lei, né, pelo Pentateuco e agora, por último, pelo Evangelho. Então, a mensagem, o contraste de mensagens, de maneira, também importa. A voz de Deus, portanto, é estabelecida nesse contraste entre o antes e o depois. Isso nos mostra que Deus ele não está divorciado da sua criação, que nem diz os teístas. Exato. Deus está presente, Ele está falando e Ele ainda fala, né? Exato. E quando nós olhamos para essa introdução de Hebreus, que ele vai falar, havendo Deus falado, hoje eles também estão falando que a revelação máxima de Deus ali era Cristo. Era Cristo, isso. Então ele trouxe a revelação máxima e ele está presente na história, né? É o Deus que se fez carne, é o Verbo que se encarnou. Então essa aula é interessante para nós, principalmente que são pentecostais, porque está falando dessa voz de Deus. Exato. Nós ouvimos Deus por intermédio da palavra, nós cremos como os bons pentecostais e pentecostais clássicos que somos, que Deus ele fala pessoalmente conosco. Deus ele pode falar por intermédio de louvor, por intermédio de uma experiência. É claro, se a experiência estiver contrária à Bíblia, então nós rejeitamos. Mas se ela não tiver, nós cremos que Deus fala por intermédio dos sonhos. Então nós vemos que o nosso Deus, ele se comunica essa necessidade da criação. E isso também está em nós, porque nós somos seres sociáveis, nós somos feitos para se relacionar. Nós encontramos isso ainda no Éden. E por mais que a humanidade caída, porque todos caíram em Adão, eles estão correndo de Deus, você vê que Deus, ele vai atrás da sua criação, ele vai atrás do homem caído. Começa assim lá no Jardim do Éden: onde você está? Onde você está? Então você vê que depois isso acontece também com Caim, isso vai acontecer com o povo de Israel, e agora está acontecendo com os hebreus também nesse momento de apostasia que ele está falando. Deus que vai atrás dele falou e enviou a revelação máxima, que é Cristo Jesus. Então essa aula ela vai trabalhar essa questão que eu acho que é muito importante para nós. Exato, essa expressão que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, é importante os professores contextualizarem a sala de aula no seguinte sentido: ele está falando da revelação especial de Deus, que é progressiva. Então, ele não está falando da revelação chamada cósmico-antropológica. Essa revelação cósmico-antropológica que está no Salmo 19, no Salmo 104, em Romanos 1, Romanos 2... Não, ele está falando da revelação especial de Deus, né? Direta, intencional, clara, definitiva. Então, nesse sentido, nós precisamos destacar que ele se baseia na revelação especial de Deus, mas considerando que ela é progressiva, isto é, Deus foi se manifestando aos poucos aos homens, né? E o Emil Brunner, mesmo o Stanley Horton, baseado neles, eles dizem o seguinte, que essa revelação progressiva de Deus não significa uma suposta deficiência na revelação, mas significa que os homens precisavam receber a revelação aos poucos, em dose homeopática, vamos dizer assim. Por quê? Justamente por causa da natureza caída do homem, do entendimento caído do homem. O homem não assimilaria, nesse sentido, a vinda de Jesus se Jesus tivesse vindo anos antes, séculos antes. Então Deus cumpriu todo o seu propósito no seu tempo devido. Então não é que Deus está decidindo aos poucos, não é uma deficiência na decisão de Deus. Muito pelo contrário, isso está decidido na eternidade. O jeito que Deus se revelaria à humanidade, ou se auto-revelaria, né? Emil Brunner, ele diz que a melhor expressão é auto-revelação. Porque se Deus não se revelar, a gente não descobre Deus. Nós não somos caçadores de Deus, descobridores de Deus. Muito pelo contrário, é Deus que vai até o ser humano, né? Yahvé, Jesus, o Espírito Santo, Ele que nos encontra, né, nos nossos caminhos difíceis dessa vida, nos nossos caminhos pecaminosos. Então, essa autorrevelação de Deus especial,
que é através das escrituras e dos profetas, da tradição mosaica e assim por diante, né, através de Abraão, ela é gradual, né, mas não por uma incapacidade da graça reveladora de Deus, mas por uma incapacidade da assimilação do homem. Dito isso, é importante também os professores dizerem para a sala de aula que cada geração teve o suficiente da revelação de Deus para a sua salvação. Por mais que muitos homens, mulheres viveram antes do Senhor Jesus, que é a revelação final e definitiva de Deus, eles tinham a medida certa para o tempo deles. Então cada geração, né, de homens, do povo ali, teve a medida certa da autorrevelação de Deus, suficiente ali para a sua própria salvação. Então, com isso eu quero dizer assim, que nós confiamos na sabedoria de Deus em ter derramado a sua revelação especial progressivamente. Agora, esse progresso encontra o seu ápice em Jesus de Nazaré. Jesus é o grande apogeu, o grande final da autorrevelação de Deus, né? Se a gente quiser entender como Deus é, nós devemos olhar para Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai, ele disse a Felipe. Então, qual é o rosto de Deus? É o rosto de Jesus. Como que Deus é? O jeito que Jesus é. Então, em Jesus nós encontramos a expressão máxima da divindade, né, de Deus. Isso é muito importante a gente frisar também, né? A revelação progressiva não foi uma deficiência de decisões divinas sendo tomada ao longo do tempo, mas o Senhor dosava à medida que a geração suportava. Em segundo lugar, nós devemos dizer que cada geração, né, que cada homem no seu próprio tempo, por mais que tenha vivido muito antes de Cristo, teve o necessário para conhecer Deus e para aceitar a salvação a partir dessa natureza progressiva da revelação de Deus. E nós que somos da Assembleia tem aquele livrinho clássico que praticamente quando na conversão nós sempre escutamos falar, que é o plano divino através dos séculos. Sim. Que é a proposta do dispensacionalismo, né? Alguns irmãos que são aliancistas, né, vão falar, não, os dispensacionalistas tem uma forma básica, dispensacionalismo, ele crê como Deus, ele age por intermédio da história. Então eles vão falar, não, vocês querem que Deus salva de uma forma no Antigo Testamento, no outro? Não é isso, é sempre Cristo, a salvação ela está em Cristo Jesus. Mas isso. O que o dispensacionalista ele vai falar? Ele vai falar que da forma que Deus atuou e falou com Adão, depois vai vir ali com os patriarcas, depois com a nação de Israel, e até chegar à dispensação da igreja. É um termo comum. Eu me lembro da igreja que eu era lá do Maracanã, tinha uma irmã que ela gostava de falar isso, nós estamos na dispensação da graça, uma dispensação do Espírito. Então o termo comum é da forma que Deus age, da forma que Deus se revela, que é o que o irmão falou, e eu acho que isto é importante quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, né? Que Deus não é um Deus estático, não é um Deus que age da mesma forma, nós devemos colocar Deus numa caixinha engessada daquela forma, né? Porque há muito tempo Deus falou a alguns irmãos, eu já até conversei com alguns irmãos que têm um pensamento mais reformado, eles vão falar que isso tem uma conotação temporal, que agora Deus só vai agir de uma forma por intermédio da pregação do Evangelho, dessa forma, mas não. Nós vemos que não, na história da igreja continua isso. O livro de Atos dos Apóstolos mostra a experiência dos discípulos, nossos primeiros irmãos, com o Espírito Santo. E até onde eu sei, Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja. E nós continuamos escrevendo a história da igreja, né? Então, Deus ele continua agindo por intermédio da igreja. Então, quando nós olhamos para esse pensamento, da forma que Deus agiu, eu acho que isso é necessário para o que nós falamos nessa aula. Os hebreus eles precisam reconhecer que quando Deus fala, Deus se manifesta. Quando Deus fala, Deus opera, Deus age, Deus está presente. E, obviamente, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que vai existir uma continuidade entre ali a ação de Deus com a igreja primitiva, né, com o estabelecimento da igreja, as cartas paulinas e tudo mais, com a igreja que viria a seguir, que isso está acontecendo ao longo desses 2000 anos. Então, dizer que Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade não significa que Deus agora está em silêncio, muito pelo contrário. Essa última palavra vai ser proclamada até os confins da terra por uma comunidade de pessoas que seguem a Jesus e que são capacitadas pelo Espírito Santo. Então, se essa é a última palavra de Deus para a humanidade, isto é, Jesus Cristo, nós vamos sempre falar dela e o próprio Espírito Santo vai falar conosco. Aliás, Jesus está conosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus está conosco e não fala, e não se manifesta? Isso é uma contradição, isso não existe. Jesus está conosco, está presente, ele fala,
ele conduz, ele opera, ele sustenta, ele se manifesta de diversas formas. Claro, nunca em contradição com aquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras, obviamente, né? E que precisamos falar isso, quando ele quer apresentar isso de Jesus Cristo, a expressão exata, é o que o irmão falou, quem vê a mim, vê o Pai. Até nós ficamos assim, como será Deus, né? A Bíblia fala que Deus é Espírito, então não tem forma corpórea, inclusive nós encontramos esse antropomorfismo, a mão de Deus, tal, Deus vendo, mas um pensamento que podemos ter, nós vamos ver Deus na pessoa bendita de Jesus, né? Porque faz parte da Santíssima Trindade, e assim como o sol, os raios do sol é para o sol, assim é Cristo para o Pai, né? Assim como a mente é para o cérebro, assim é Cristo. Então nós vemos essa expressão. Uma vez eu estava vendo uma pregação do Dr. Shedd, ele falou que Jesus Cristo é a exegese de Deus. E eu achei isso bastante interessante. Então é isso que o autor está querendo dizer. Muito bom, irmão Alessandro. Deixa eu anotar isso daqui. Mas assim, dito isto, né? Deus se auto-revela. E por mais que a gente compreenda e creia que Deus fez isso através de uma forma especial, mais progressiva, aí a gente começa a compreender um pouco melhor que Deus falou aos pais pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras. Duas expressões que eu procuro destacar aqui no primeiro tópico. Então, a primeira coisa, Deus falou muitas vezes. Isso significa que Deus é insistente. Deus não falou 2 vezes, ou 3, ou 10, ou 1000. Deus nunca cessou de falar com o ser humano. Em especial com o povo de Israel, a partir ali de Abraão, sobretudo depois ali com Moisés em diante. Então Deus sempre falou com reis, com profetas, com pessoas que não tinham nenhum cargo eclesiástico, vamos dizer assim, né? Não eram sacerdotes, muitas vezes. Mas Deus também se manifestou, a gente tem isso relatado na Bíblia, a pessoas que eram de outras culturas e outras religiões. Então Deus não falou 1 vez, ou 2, ou 1000 vezes. Deus nunca esteve em silêncio. Essa é a primeira tônica da insistência de Deus em ir atrás do homem pecador, em se apresentar ao homem pecador, em dizer: eu falo, eu me manifesto e eu abro a porta da salvação para vocês. A insistência de Deus é linda. E se Deus nunca cessou de falar, ele também falou de muitas maneiras, né, irmão Alessandro? E isso daqui revela que Deus é um Deus criativo. Se Deus é insistente ao falar e se manifestar para os homens, ele é também criativo. Isso significa dizer que a mensagem de Deus, como eu escrevi aqui, tem não apenas um destino certo, mas um significado preciso. Por quê? Porque cada pessoa tem um nível de cognição, de compreensão diferente. Então Deus vai se manifestar de muitas formas, né, dependendo do país, da região, da igreja, da pessoa até em si. C.S. Lewis diz que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira, senão ela não entenderia nada. Então, Deus tem um destino certo para a sua mensagem? Tem, mas também tem um significado preciso a respeito daquilo que ele comunica. E nesse sentido, obviamente, o nosso Deus não é monótono, né? Não é um Deus preto e branco, é um Deus criativo, é um Deus colorido, é um Deus que nos faz nos encantarmos com ele. Nesse sentido, o Emil Brunner diz que a revelação ou autorrevelação jamais será mera comunicação de conhecimento, mas revelação é sempre uma comunhão vivificada e renovada. Então, a Bíblia fala que Deus da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as multiformas, né, as muitas formas da sabedoria de Deus e até da graça de Deus. Uma vez Paulo fala, outra vez Pedro fala, né? Multiforme graça e multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos ter e carregar essa certeza para dentro da nossa experiência com Deus. O Deus que fala, o Deus que é insistente, ele vai se fazer compreensível para mim. Entende? E isso tem um peso muito marcante também. Claro que a tônica aqui da carta aos Hebreus, ele está destacando os profetas, né? Mas eu fiz questão de colocar as vezes que Deus falou não somente com os profetas, mas com Moisés, por exemplo, né? Com Ana ali na porta do templo, ali pedindo um filho, e com Jó, por exemplo. Então, Deus não é um Deus assim que conhece fronteiras para se comunicar com a gente. Sempre criativo, sempre vasto, sempre infinito, sempre imenso e sempre ele sabe como encontrar o caminho do nosso coração. Essa é a grande verdade. E é maravilhoso pensar assim, né? Quando nós falamos que Deus é criativo, eu me lembro de quando eu estava conhecendo a minha noiva, ela estava falando bastante do tempo de multiforme sabedoria de Deus. Sempre que nós conversávamos, ela gostava de falar isso. Até uma vez que ela falou que
Nenhuma cor é inventada, porque Deus já reinventou todas as cores. Quando o corista ele vai fazer uma cor que ele fala, nossa, essa é uma cor nova, na verdade Deus ele já fez, porque a multiforme sabedoria de Deus, nós vemos nessa pluralidade do universo. Então Deus ele é criativo, né, nesse sentido. E quando nós olhamos para isso, é interessante que o irmão trabalha nesse primeiro, muitas vezes, de muitas maneiras, são dois advérbios, salvo engano, no grego, que é polímetros e polímeros e polômetros. Esses advérbios ele está mostrando a forma, dessa multiforma que Deus ele vai trabalhar, e mostra essa insistência de Deus. Isso nós vemos no Antigo Testamento, porque quando o irmão fala aqui de insistência de Deus, aqui nós falamos de longanimidade, nós falamos de graça, nós falamos de amor e também nós falamos de misericórdia. E a primeira coisa que nós precisamos pensar é no amor. Quando nós falamos Deus, ele é insistente, porque nós olhamos isso para o livro de Oséias. O grande amor de Deus para o seu povo, em resgatar o seu povo sempre, descendo para se constituir. E não somente com o seu povo, que ali era a nação de Israel, mas nós também vemos isso no Antigo Testamento, o grande amor de Deus manifestado para os gentios, que é ali no livro do profeta Jonas, né? Então nós vemos o amor. Então a primeira coisa que nós falamos da existência de Deus, isso mostra que o nosso Deus é um Deus de amor. Mas não somente isso, a graça ela não está baseada no merecimento daquilo que nós fazemos, mas está baseada na sua bondade e generosidade. A misericórdia, né? A graça vê os homens pecadores e culpados, Miriam Jackson vai falar. E a misericórdia, ela vê os homens miseráveis e necessitados de Deus. Então, quando nós olhamos dessa insistência, essa multiforme de Deus, nós vemos Deus, ele vendo sempre a criatura com isso. Isso revela o quê? Os atributos de Deus, né? Como eu saberia que Deus era misericordioso se eu não experimentasse da misericórdia dele? Como eu saberia que Deus não era um Deus de amor se eu não experimentasse do amor de Deus? Como eu não saberia se Deus era um Deus de bondade se eu não experimentasse da bondade dele diariamente, da graça dele diariamente? Então isso faz com Criador e criatura se relacionam. Isso faz com que essa multiforme sabedoria de Deus, essa criatividade de Deus nos faz ser sempre presente, nos faz desfrutar da presença dele e dos atributos dele. Eu sempre gosto de falar, as pessoas pensar, hoje é muito comum falar, claro, abrir um parênteses aqui, vamos fazer um encontro com Deus, mas nosso encontro com Deus é diário, para ter uma experiência ali, muitas vezes acaba ali, mas todo dia nós escutamos da bondade de Deus. Eu sempre costumo brincar, abre a janela e vê os passarinhos. É aquilo que Jesus falou, olha os pássaros. E às vezes nós lemos, mas não vemos isso na nossa janela quando nós abrimos de manhã. É a mesma mensagem ali, nessa revelação que nós falamos, nessa revelação geral, sim, que é a natureza. Quando nós abrimos a janela, nós vemos o passarinho. Quando nós andamos pela rua, nós vemos as flores. Então nós vemos que esse Deus criativo e insistente, ele continua trazendo essa mensagem dessa Bíblia desenhada para nós por intermédio da natureza. Então nós precisamos ter esse relacionamento com esses atributos de Deus, que é maravilhoso. É verdade, você me fez pensar dessa forma, um atributo revela outro atributo, né? Então o Deus insistente vai revelar que Deus é amor, que Deus é paciente, e que Deus é misericordioso, e que é um Deus salvador. Então é muito legal essa lógica, um atributo revela outro atributo de Deus. Eu marquei uma frase do Champlin, página 475, que diz assim: a revelação de Deus veio através da história, da biografia, da genealogia, da lei, das ordenanças, dos regulamentos sacerdotais, das advertências, das denúncias e das previsões proféticas. Tudo isso foi feito em preparação da grande revelação, que seria feita no Filho. Então, Deus falou silentemente ao coração, ousadamente através dos profetas, docentemente através de algum salmo, enigmaticamente através de algum oráculo, assustadoramente através de algum anjo, subconscientemente através de algum sonho. As formas usadas por Deus foram muitas. O seu conteúdo foi extremamente variado. Os meios foram das modalidades mais diversas. Fecha aspas. É uma frase muito interessante e nos faz pensar, né? Ainda mais nessa questão da insistência de Deus e da criatividade do Senhor sempre falar ao seu povo. No final desse primeiro tópico aqui, eu cito o versículo, né, de Marcos 9:7, no batismo, quando Deus Pai diz: "Este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo, a ele ouvi", ou seja, ouçam ele. O que significa? Que em tese, pelo menos em tese, o que não aconteceu, né? Mas ali, às vésperas da encarnação de Cristo,
os seres humanos, sobretudo os judeus, né? Mas os seres humanos deveriam estar aptos a ouvir Jesus de Nazaré. O que não aconteceu, pelo menos não aconteceu em sua totalidade. Aí Hebreus 5,11 diz assim: do qual temos muitos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Hebreus 5,11. Então, o que é de difícil interpretação aqui para os destinatários da carta? Não eram as leis, não era o rito sumo sacerdotal ou sacerdotal, não eram os profetas. O que estava difícil deles interpretarem aqui era o cumprimento disso tudo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, como eu falei, era no tempo que Jesus veio, encarnou, estava iniciando o seu ministério. A voz do céu diz: esse é o meu filho amado, vocês devem ouvi-lo. Ouvir a Jesus. A minha voz agora está no meu filho, em quem eu me comprazo. E os judeus e muitos outros povos, né, de certa forma, têm ali uma resistência em relação a isso. Não conseguem encontrar em Jesus o cumprimento do Antigo Testamento. Né? Não conseguem encontrar em Jesus a concretude das sombras e das figuras que existia no Antigo Testamento. Então, qual que é a dificuldade dos hebreus? Era da hermenêutica e da exegese veterotestamentária? Não. Era de entender a pessoa do Senhor Jesus. Não era uma dificuldade em relação à familiaridade e o entendimento com o Antigo Testamento, mas era uma dificuldade em interpretar e aplicar e enxergar tudo isso na pessoa do Senhor Jesus. Eu acho que isso dá também muito do pensamento do Messias que eles esperavam. E Exato. Eles não conseguiram compreender, né? Então eles esperavam um Messias libertador, mas não um servo sofredor. Então acho que vai muito nessa questão. Como eles olhavam e interpretavam o Messias e viam isso em Cristo. Exato. E não conseguiam enxergar. Né? Então acho que vai bem por esse lado. Exato. No tópico 2, Jesus, a palavra final de Deus para a humanidade. Aqui já está um spoiler do que a gente vai tratar praticamente na revista toda, né? Que é o quê? A suficiência de Cristo. Jesus Cristo é suficiente. A sua obra salvífica é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nenhum mediador, de mais nenhum sacrifício, de mais nenhuma outra mensagem a não ser a mensagem do Evangelho. Então, essa suficiência de Cristo, que a gente começa a tocar no assunto aqui agora, ela deve permear todas as lições e o pensamento geral da carta aos Hebreus. O Millard Erickson, na página 176 da sua Teologia Sistemática, ele diz que a última palavra de Deus para a humanidade é Jesus, e esta começa com a encarnação. Então nós vamos ver detalhadamente, né, nas próximas lições sobre a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, para podermos compreender que o nosso sumo sacerdote deveria ter os dois atributos, as duas naturezas, humana e divina. Só um humano não nos daria conta. Mas de igual modo, e por mais que isso pareça ser uma heresia, apenas um sacerdote divino também não daria conta de nos salvar. Isso vai estar explicado melhor na lição 7. Então o Millard Erickson ele diz, né, que a modalidade de revelação mais completa é a encarnação. Então, quando Deus vem a esse mundo, veste a nossa pele, encarna, né, tem a nossa carne ali, experimenta todas as condições de um ser humano, exceto o pecado. E ali ele começa depois a crescer, e o seu ministério, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e assim por diante. Isso tudo tem um peso muito grande quando nós devemos entender que a última palavra de Deus para a humanidade é Jesus. Então eu devo considerar tudo, desde a encarnação, bem frisado aqui pelo Millard Erickson, a vida de Jesus, ministério de Jesus, ensinamento, milagre, tudo faz parte ali do ministério de Jesus, mas também a sua morte, a sua paixão, o seu sacrifício, né, o seu auto-sacrifício na cruz do Calvário, depois a sua ressurreição e as suas promessas também. Então, esse é o Jesus que se manifesta até hoje entre nós. E desta forma nós vemos que Cristo ele é suficiente. Entre tantos modismos que nós vemos na igreja, tantas heresias entrando, nós vamos ver que quando nós temos Cristo, Cristo é suficiente. Nós vamos precisar ficar fazendo campanha aqui, campanha acolá. Nós vamos precisar de Cristo. Algumas igrejas elas retrocedem ao judaísmo, né? Mas não precisam, elas precisam de Cristo, elas precisam conhecer que é Cristo, elas precisam estudar sobre a humanidade de Cristo, sobre a divindade de Cristo.
Algumas seitas legalistas, elas vão falar que você precisa de adicionar algo, sábado, um alimento, uma confissão em tal profetiza, uma confissão em tal igreja, mas Cristo ele é suficiente para a salvação. Ele mesmo disse na cruz do Calvário, está consumado, né? Hoje é um tema que se trata, e eu fico até algo particular meu mais receoso, né? Cura da alma, quando eu vejo assim alguns lugares, né, cura da alma, aí você vai ver que tem uma influência do grupo G12 e tal, e você vai ver que tem métodos psicológicos, mas nós precisamos, Cristo é suficiente para a nossa alma, né? Então, quando nós vamos estar ali, nós vamos ser repletos, porque ele mesmo disse que nos daria vida e vida com abundância. Então, acho que quando algumas igrejas elas começam a ir por esse lado de heresias que não são para perdição, mas não é que não é só perdição que tem que fazer, precisamos voltar à ortodoxia ou heresias para perdição, é porque elas esquecem de anunciar Cristo, esquecem de debruçar em Cristo. Então, dessa forma, Cristo é suficiente, somente Cristo. Esse ano, vamos fazer 518 anos de reforma, e algumas pessoas perguntam, precisamos de uma nova reforma? Não, precisamos de Cristo. É verdade. É Cristo, somente Cristo. Amém. Então começa com Cristo e termina com Cristo, porque a nossa salvação começou com Ele quando nós ouvimos. A mensagem do Evangelho veio por Ele, que Jesus era o nosso Salvador. Os pentecostais, eles pregavam isso, né? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Eu sempre falo, é a mensagem que nós precisamos voltar. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, cresceu isso. E a esperança deles estava com Jesus Cristo salvar e Jesus Cristo voltar. E hoje parece que essa esperança tem sido perdida. Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo pode mudar, regenerar o homem, a mulher, por mais vil pecador que seja. Então, quando nós olhamos dessa forma, nós vamos ver que Cristo é suficiente, porque quando a pessoa ela se converte, ela vai abandonar tudo, porque Jesus é a pérola de grande valor. Nós vamos ver que isso acontece com Zaqueu. Ele não está se importando mais com o seu ofício, né? Ele roubou, nós não sabemos, né? O fato é que ele era publicano, e por ele ser publicano, ser judeu, como assim? Você é judeu e está trabalhando para o império que vem para a nossa nação e coloca o paganismo, né? Então não era só pelo fato dele defraudar, né? Porque ele mesmo fala, se eu defraudei, né? Então o texto ali não é certo, mas se ele defraudou, mas perceba que ele muda, né? Você vê aquele gadareno, ele muda. A mulher samaritana, ela muda, né? Ela estava naquela rotina, ela tinha uma vida imoral, de uma certa forma, uma pessoa de mau testemunho na sociedade, mas quando ela fala, nós estamos esperando Cristo, ela vê que é Cristo, a vida dela tem uma mudança e isso é suficiente, ela não se importa mais, ela volta para a cidade, ela vem, então, Cristo ele é suficiente na nossa vida e isso é maravilhoso, é por ele nós vivemos, é o que Paulo falou, eu sei quem tenho crido, eu sei quem tenho crido, então nós começa com Cristo, e no final estaremos com Ele, que é a consumação da nossa salvação. Amém, em nome de Jesus. A grande advertência de Hebreus é rejeitar a Cristo, é rejeitar Deus, é rejeitar a salvação. Né? Então qual que é o grande alerta aqui? Né, o irmão Alessandro falou agora de muitas igrejas, né, muitos costumes que têm de voltar algumas práticas, né, do Antigo Testamento, embora nós consideramos o Antigo Testamento como palavra de Deus infalível e tudo mais, mas a grande advertência para os hebreus, se os irmãos pegarem, principalmente depois ali no capítulo 3, 4, ele compara que o retorno de Cristo para o judaísmo era igual quando os hebreus lá no deserto estavam querendo retornar para o Egito. Ou seja, já não tem mais diferenciação entre culturas pagãs, judaísmo e fé cristã. Só existe duas divisões agora. Tudo é paganismo, que não for fé cristã. Então, o retorno ao judaísmo não significa que os judeus ainda estariam ali nos territórios, nas demarcações da salvação. Então, esse negócio de... lógico que os destinatários ali deveriam ter algumas razões para voltarem, né? Segurança, por exemplo, reinclusão social, muitas coisas deviam estar difíceis em relação à fé cristã. Mas essa é a grande advertência do autor de Hebreus. Não abandonem a Cristo. Deixar Cristo para voltar para o Antigo Testamento é abandonar, é abrir mão da salvação, sabe? Eu lembro de uma frase do Shakespeare, uma frase romântica do Shakespeare, que era assim, dizer que eu preciso guardar algo para me lembrar de ti seria admitir que um dia eu poderia esquecer-te. E eu faço essa aplicação quando eu penso muito entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, o pessoal que vivia na Antiga Aliança, eles precisavam ali de figuras, né, de alegorias, de sombras. Essas três expressões estão encontradas aqui em Hebreus. Alguma coisa que apontasse para Cristo, para a cruz, para o sacrifício perfeito. Então tinha candelabro, tinha tabernáculo, depois teve templo. Nós, depois de Cristo, não precisamos de mais nada. Porque, como diz Shakespeare, seria o mesmo que admitir que um dia eu poderia esquecer Jesus.
Então, se eu dependo de um candelabro, seja lá do objeto que for, né, que faz parte ali do culto veterotestamentário, se eu estou retornando para o culto veterotestamentário por causa da estética, por exemplo, significa que um dia eu posso esquecer Jesus no meu coração. Mas a fé cristã ela vai para um caminho totalmente diferente. Jesus é suficiente para, inclusive, sustentar a nossa fé, a certeza e a convicção da fé que nós temos. Nesse sentido, a suficiência de Cristo também é, vamos dizer assim, a pá de cal sobre todas as outras religiões, seja o judaísmo, seja qualquer outra religião pagã. A fé em Cristo e a suficiência de Cristo é essa pá de cal que acaba de sepultar qualquer outra possibilidade de crer em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. E um grande alerta que eu poderia deixar para os irmãos também é que a suficiência de Cristo nos aponta Cristo como o propósito supremo das nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso tratar Jesus como um meio para a minha saúde, para o meu casamento, para a minha empresa bem-sucedida, embora eu creia que Deus abençoa a família, a saúde, os negócios, a profissão e tudo mais, eu creio piamente nisso. Mas eu não posso me achegar diante do Senhor como um meio, mas como um fim. Como diz John Piper, Jesus é o fim de toda busca por satisfação. Ele é o fim, ele é o telos, ele é o propósito final das nossas vidas. Todas as bênçãos decorridas de Cristo são acréscimos. É como se fosse um plus, né, das bênçãos de Deus nessa vida aqui. Mas nós não devemos tratar em nossas vidas, ou em nossos púlpitos, ou na escola dominical, seja onde for, no nosso testemunho, Jesus como um meio para se alcançar alguma coisa, mas como um fim. Nesse sentido, Jesus deve ser o nosso tudo. A suficiência de Cristo aponta para Jesus de Nazaré, para Jesus Cristo como o nosso tudo. Porque se eu não creio em Cristo como o meu tudo, ele não é nada para mim. Não tem essa lógica, sabe, assim, que às vezes a gente conversa com alguém e fala, eu entreguei 90% para Jesus, falta uns 10% ali. Falta a mão, né? Pessoas violentas, falta o bolso, sei lá, e assim por diante. Não, ou você se entregou por completo diante de Cristo e a Cristo, ou você ainda não entregou nada, ou você ainda não entendeu nada a respeito do Evangelho. E isso nos faz pensar na sequência lógica inversa, entendeu? Se Deus é tudo para mim, eu devo entregar tudo para Deus. Se Cristo me satisfaz e preenche todas as lacunas da minha existência e me completa e é suficiente para a minha salvação, eu também devo me entregar completamente ao Senhor Jesus e confiar completamente no Senhor Jesus e na sua obra para as nossas vidas. Não somente isso, o Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de Cristo. O Evangelho, ele é suficiente, né? Exato. Que nem o irmão coloca aqui, muito bem na lição, o Evangelho é composto de frases de efeito ou manual de regras morais. O Evangelho é a mensagem das boas novas, né? A palavra Evangelho ela tem essa origem quando nascia um imperador ou quando eles conquistavam algo, passavam na cidade comunicando o Evangelho, essa boa notícia. E a grande boa notícia é que na cidade de Navinos nasceu o grande rei, os anjos falam, o Salvador da humanidade, né? A Kiana fala, agora eu posso descansar, porque meus olhos viram o Salvador. Então essa é a mensagem do Evangelho, né? E isso acende a nossa esperança, e isso muda, porque o Evangelho fala de Cristo, Cristo é a palavra, o Verbo se fez carne. Então o Evangelho ele é suficiente. Hoje as pessoas procuram livros de autoajuda, procuram isso, não. Procura a Bíblia, e os cristãos eles precisam distribuir a Bíblia. Nós precisamos distribuir a Bíblia, a palavra de Deus, nos evangelismos levar a Bíblia. Eles ficam com uma necessidade de entregar a Bíblia só para quando a pessoa se converte. Não, se os apóstolos vissem, eles não entregavam só porque convertiam, eles espalhavam. Nós somos semeador. Exato. O problema não está com a palavra, a semente ela cresceu em todo o campo. Exato. O problema está com o coração. Então nós precisamos levar a mensagem do Evangelho, essa mensagem das boas novas. Às vezes a pessoa chega, nossa, eu estou com o meu casamento destruído. Não, Cristo pode restaurar, mas fala, não, vem para a igreja que Cristo vai restaurar. Não, vem para a igreja que Cristo quer te salvar do inferno. Exato. Cristo quer perdoar seus pecados, Cristo quer te dar uma nova vida, quer te purificar, quer te santificar, quer te levar para o céu. Né? Não vem para a igreja para melhorar os seus problemas. Né? Cristo ele pode colocar fim, mas nós sabemos que origem tem. Cristo pode salvar seu marido, Cristo pode salvar sua esposa, Cristo pode salvar o seu filho. Nós precisamos falar isso, mas salvar do quê? Salvar a condenação eterna. E muitas vezes nós ficamos meio reticentes de falar com isso, né? Nós precisamos falar isso, porque Jesus ele falava claramente sobre isso, sobre essa mensagem da salvação. Então o Evangelho ele é suficiente, porque quando isso encontra o coração do pecador, isso gera fé, porque vai pelo ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Exato.
A mensagem do Evangelho, então, é suficiente também para a nossa salvação. Nós não temos outra esperança, nós não temos outra ilusão, nós não temos outro apego. Nós devemos reconhecer, amar e viver a mensagem do Evangelho, até porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E nós entramos, quase finalizando aqui, no tópico 3, irmão Alessandro. O Espírito Santo ainda fala. Eu coloco assim que nós não daríamos conta de saber o que fazer com uma mensagem tão gloriosa e tão poderosa, a mensagem da tão grande salvação, se o Espírito Santo não infundisse em nós fé e compreensão para entender, em primeiro lugar, essa mensagem e, em segundo lugar, para viver essa mensagem, que não é fácil, e que nos custa e que nos deve custar muito ou tudo no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, o Espírito Santo ainda fala no sentido de traduzir Jesus e o Evangelho para a nossa realidade, no sentido de nos capacitar, fala conosco, nos capacitando a ouvir, a compreender, a desejar, a discernir o que é essa palavra do Evangelho e, sobretudo, a praticá-la, andar em obediência, em amor ao Senhor. Sem o Espírito Santo, eu coloquei em algum lugar aqui, acho que foi nessa lição, o Senhor Jesus seria apenas mais um assunto de museu, um assunto da história e não mais o Deus vivo presente em nossas vidas. E essa é a ação, a obra salvífica, quando a Bíblia fala verbo pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, aí nós vemos o Espírito Santo agindo. Então, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo, como bons pentecostais que são, você gosta de falar isso, e clássicos. Clássico também. O Espírito Santo age no coração do pecador. Aí ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, gera a fé no coração do homem, que a fé é o meio que possibilita a crer. Então nós vemos essa ação do Espírito Santo. Então, dentro do movimento pentecostal, nós não podemos desassociar, não conseguimos chegar ao movimento pentecostal que não dá ênfase ao Espírito Santo. Então, para nós, essa é a mensagem mais importante, vamos dizer assim, muito importante, Sim. E é interessante que alguns reformados falam que nós pentecostais não devemos dar tanta ênfase ao Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus em sua plenitude. Então nós vemos sim. E como cristão também nós temos essa experiência com o Espírito Santo. John Stott, naquele livro Crer Também é Pensar, ele vai falar que nós não devemos fazer doutrina com os livros históricos, porque os pentecostais fazem doutrina com o livro de Atos, mas o livro de Atos conta a experiência e o relacionamento da igreja com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O pentecostal, quando ele vai ler a Bíblia, ele vai ver que da forma que Josué conquistou Jericó, ele vai crer que aquilo também pode acontecer, não talvez dessa forma, mas ele vai crer que Deus ele pode fazer isso. É interessante, ter um livro muito bom, que é do Robert Menzies, que fala Pentecoste, essa história é a nossa história. Ele foi pastor na China. Ele vai contar isso. Esse livro é escrito nos fundamentos por causa disso, que os irmãos da China falavam, as mesmas histórias que os irmãos de Atos, os apóstolos viviam, nós vivemos. Então nós precisamos entender que quando o Espírito Santo fala, significa que nós temos esse relacionamento diário. Então esse livro é interessante. Pentecoste, essa história é a nossa história. Então, as mesmas experiências que os apóstolos passaram, curas, milagres, provações, e você vê a ênfase do Espírito Santo, nós encontramos hoje em diversas igrejas do nosso campo. Nós vamos para uma igreja, nós vamos buscar ali a história daquela igreja, nós vamos ver que o irmão fala, nossa, essa igreja aqui, os fundadores passaram por isso, era telhado sendo apredejado, para conquistar o terreno nós fomos isso. Então, você vê a ação do Espírito Santo ali. Então é interessante que essa aula é uma aula que resgata e aqui fala sobre a Trindade, Havendo Deus falado, aí envia o seu Filho e agora o Espírito Santo. Você vê que isso está na Epístola aos Hebreus. Eu acho que isso é fundamental, principalmente dentro do movimento pentecostal, porque às vezes algumas igrejas pentecostais você não escuta mais falar tanto do Espírito Santo. E às vezes nós ficamos até meio receosos, O mestre ele precisa tomar cuidado com isso, porque ele fica meio cético às vezes com algumas manifestações, Fala, será que isso provém de Deus? Não, mas nós vemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é, Então nós precisamos da ênfase do Espírito Santo, estar sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós estamos dirigindo o culto, precisamos ser conduzidos por ele e por aí vai. Então, porque o Espírito Santo, ele se relaciona, ele fala com o seu povo, e isso é claramente em Atos dos Apóstolos e nos dias atuais. Amém, é verdade. Eu caminho para as minhas considerações finais, depois eu passo por irmão Alessandro. Eu creio que se o nosso Deus fala, e ele fala o que é certo, que ele fala o que é verdade,
ele nos interpela, como eu coloquei aqui. O Leslie Neil Begin, gosto muito dele, ele diz que nem sempre, ou quase nunca, né, as perguntas do mundo são perguntas que conduzem à vida. Então, essa questão de Deus fala e Deus só dá respostas, é verdade, mas nem sempre é a única verdade. Deus também faz perguntas. A pergunta principal é: você aceita o meu filho como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida? Essa é a pergunta de Deus. Então, quando Deus fala, Deus também interpela. Ele faz uma pergunta e nós devemos reagir de uma forma ou de outra. Inclusive, se nós quisermos ficar em silêncio ou indiferente, já vai ser um tipo de resposta que nós damos a Deus, né? E por último, eu diria que nós vivemos às vezes com a crise, né? Mas Deus não está falando comigo. Mas faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Principalmente nós, pentecostais clássicos, que ansiamos por ouvir sempre e de forma renovada a voz de Deus, nós devemos considerar esse nosso tipo de desafio, de crise, diante de uma realidade das Sagradas Escrituras. Será que quando eu estou reclamando que Deus não fala comigo, eu estou lendo os Evangelhos? Eu estou lendo as cartas paulinas, Atos, o Antigo Testamento por completo? Será que eu já me alegrei tanto na presença de Deus e li tanto a Bíblia e que isso para mim já virou um passado e que agora eu quero ouvir a voz de Deus de outra maneira? Então eu tento fazer minhas considerações finais com um certo alerta, sabe? Dessas reclamações que nós vemos de repente em nosso meio, de que Deus está em silêncio, de que eu não ouço mais Deus falar e eu oro a Deus, porque de repente a oração correta é: Senhor, me ajuda a ouvir o que o Senhor está falando. E não fala comigo, porque o Senhor fala, né? Seja de forma ordinária através das Escrituras, seja de forma extraordinária com manifestações e dons do Espírito Santo, mas Deus está sempre falando. Então de repente a nossa oração deve ter um ajuste ali e ser mudada. Deus, me ajuda a ouvir o que o Senhor está falando, porque isso é importante e porque a minha vida depende disso. E precisamos estar sensíveis, que o irmão falou, é perigoso quando nós não temos isso, Deus não está falando comigo. Deus fala. Só nós abrimos a Escritura, né? Isso nos leva para um caminho distante de Deus. Então, nós precisamos ter a plena certeza que Deus, ele sempre fala, ele nunca deixou de falar, ele continuará falando e na eternidade será um diálogo eterno que nós passaremos diante do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que nessa escola dominical que você estará ministrando, você pode ter certeza que os alunos ouvirão a voz de Deus por intermédio da aula que você estará ministrando. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Até a próxima aula.